Boa tarde, amados. Mais uma vez estamos juntos aqui nesta tarde, sempre com preocupação, assim, uma certa ansiedade em transmitir, né, aquilo que Deus tem falado comigo no decorrer da semana. E meu desejo, né, que esta palavra chegue, né, em cada coração nessa tarde. Cada coração daquele que me ouve, que o Espírito de Deus, né, mais uma vez possa ser comigo, a quem fala, e com vocês a quem ouve. Que a graça de Deus, o poder de Deus, né, possa estar muito presente, né, nesses momentos que estamos juntos. Isso é o que eu mais desejo. Há 2 semanas atrás, nós, né, compartilhamos a palavra de Deus, que a importância, né, do testemunho, né? Então, a importância, né, da nossa vida diária, né, que nós temos aprendido e que nós temos, né, vivido no dia a dia, né? Então, nós falamos bastante, né, sobre isso, né, essa importância do testemunho, que é isso que vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós desejamos, né, que sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, as pessoas, né, leem a nossa vida. Guarde isso, né, no seu coração, né? As pessoas leem a nossa vida. Semana passada, nós aprendemos, né, vimos, né, junto, né, com nosso amado irmão Gil, o cenário após essa pandemia. Então, certamente vai ser um cenário de muita insegurança, incertezas. Então, vai ser um cenário depressivo. E aí entra, né? Então, ele falou bastante, né, sobre isso, né? O Espírito de Deus, né, esteve com ele, né, está com ele, né, tratando nesses últimos dias. Da importância, né, da gente, né, tomar posse disso e enxergar, né, que o que Deus vem trabalhando em toda a nossa jornada para nós escrevermos a história de Deus, né, que Deus, né, possa escrever a história dele através das nossas vidas, né, nesse dia. Então, tudo que Deus tem nos ensinado, né, é um propósito agora, né, mais do que nunca, né. O mundo, né, está precisando da manifestação dos filhos de Deus. Nós somos chamados, nós somos treinados para esses dias, amados. Nós possamos, né, pela fé, tomar posse, né, ser ousados e utilizar, né, tudo que Deus tem nos confiado a cada um de nós. Então, falou assim, né, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, isso é uma verdade, né? Então, é uma verdade, né, que Deus, né, tem falado para mim, né? Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Isso, né, não é mérito nosso, né, mas é porque Deus nos amou de tal maneira e confiou isso a nós, né, para que nós fôssemos instrumentos nas mãos dele nesses dias. Então, que nós possamos, né, ser úteis, né, nesses dias. E hoje, né, dando sequência, né, então dando sequência nesse tratamento que Deus tem falado conosco nesses dias, né, então nós vamos estar falando hoje, né, sobre a vida abundante em Cristo. Como é essa vida, né, abundante em Cristo? Então, lá em João 10:10, né, então João capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus fala assim, eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância. Então, é importante isso, né? Então, se a gente voltar um pouquinho, né, lá no Antigo Testamento, né, então, quando, né, Deus, né, vai lá, tira o povo do Egito. Então, o povo, né, estava escravo do Egito. E Deus foi lá, tirou o povo do Egito. E aí o povo do Egito foi para o deserto. Só que o propósito de Deus, qual que era? A promessa, né, que Deus fez, né, para os nossos pais. É que ele ia tirar o povo do Egito e ia levar para uma terra que mana leite e mel.
Então, a promessa de Deus não era tirar o povo do Egito e deixar no deserto. Então, é levar para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra que mana leite e mel é uma terra o quê? Que dá frutos. É uma terra, né, de abundância. Então é isso, né? Esse é o tratar com Deus também hoje, né? Então Deus, né, quando nos resgatou, não é para nos deixar, né, no deserto, mas é para que nós tenhamos uma vida abundante, para que nós tenhamos uma vida que gere fruto. Então, e por que às vezes a gente olha assim, né, não está gerando fruto, né? Então isso, né, depende de nós mesmos, né? Então Deus nos dá todas essas condições para nós gerarmos frutos. Só que de uma certa forma nós estamos, né, como assim, colocando Jesus em um determinado local, né, um determinado compartimento da nossa vida e passa a chave. Então Cristo está em nós, só que nós não estamos deixando, né, para que ele preencha todo o nosso ser. Não estamos permitindo que Cristo, né, faça parte de todas as nossas decisões. Então, nós passamos uma vida sem gerar fruto, uma vida de deserto. E isso não é a promessa que Deus tem para mim, não é a promessa que Deus tem para você que me ouve nessa tarde. Então, né, lá em Deuteronômio 6:23, né, fala, né, não entrar em Canaã significa, né, não entrar em Canaã significa não desfrutar da vida em abundância. Então, o povo, quando estava no deserto e ficou todos aqueles anos, não estava desfrutando da vida em abundância, de toda aquela promessa que Deus tinha para o povo. E hoje, né, passaram-se tantos anos, hoje a igreja muitas vezes fica, né, nesse deserto. Então Deus nos resgata, nos tira do sistema do mundo para que nós possamos dar frutos. E aí a gente sai do mundo e fica parado no deserto. Lá em Romanos, né, vamos ler Romanos 6,14 está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o que nós vamos gerar frutos, né, não vai ser pela nossa força, não é pela força do homem, não é pela sua capacidade natural, mas vai ser, né, pela graça, né? É Deus que vai, né, fazer com que a gente possa gerar frutos de acordo com a vontade dele. E às vezes a gente fica inseguro, mas será que posso? Será que não vai dar? Então a gente fica muito, né, inseguros, né? Então a gente precisa, né, se lançar nas mãos do Senhor, confiar, né, no que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Por isso que várias passagens, né, da Bíblia, né, falam assim, né, porque nós precisamos ser como criança, né? Então a criança, né, ela confia, né, no seu tutor, né? Então ela confia no pai dela, ela confia, né, na mãe, ela acredita, né, que a mãe vai sempre, né, estar protegendo a vida dela, né? Então se a criança, né, ela estiver ali em cima da mesa e ela vê a mãe chegando, ela vai se lançar. Né? Porque ela sabe que a mãe vai estar ali, né, para segurá-la, né? Então, né, confia mesmo, né? Então, teve a minha cunhada, né? Então, quando eu tinha minha sobrinha ainda, a filha dela, né? Era pequena, então minha cunhada estava lá na lavanderia, tudo, né? De vez em quando dava uma olhada na filha dela, né? Para saber o que estava fazendo, tudo, aí ficava, né, nessa, né, de mãe, né? Vai ali. Em um determinado momento ficou, né, um pouquinho mais quieto, né? E aí quando está muito quieta, a criança está aprontando alguma coisa, né? Quem é mãe sabe, né? E aí, de repente, quando ela saiu da lavanderia, ela quando olhou
um pouco mais distante, ela viu que a filha dela, né, ela era bem novinha, tá? Aí a filha dela tinha subido na cadeira e estava em cima da mesa. E aí o medo dela, né, foi aquela distância, né, segundos intermináveis, a distância, né, inalcançável, né, porque ela tinha que ir maior silêncio, né, quietinha, né, até chegar até a mesa, antes que a filha, né, visse, né, ela. Porque, né, à medida que se visse, a criança já ia se jogar, porque a criança sabe que a mãe vai segurar. Né? E aí ela foi bem devagar, né, quando a criança viu, ela já se lançou, né, mas aí ela já estava perto, né, e pegou, né, a filha no colo, né, aquele, né, alívio, né. Então é assim, mas aí a criança, né, ela sabe, ela confia, né, na mãe e ela se lança porque sabe, né, que não vai cair no chão. Então nós precisamos, amados, né, se lançar nesses dias, né, se lançar, né, na confiança, dar o passo na fé que Deus está conosco, Deus continua conosco. Deus nos tirou do Egito, né, para ter um propósito muito maior, amados. Não é só para ficarmos, né, na nossa proteção, né, só de não ter mais a escravidão, de não ter mais o chicote nas nossas costas, né, de não comer, né, a comida do escravo. Né? Deus, ele tem algo muito maior para as nossas vidas. Ele tem uma vida abundante. Só que essa vida abundante é uma vida de fé em fé. Nós somos chamados para isso. Então, a garantia, né, da nossa vida abundante é isso, né? É viver, né, a palavra viva, né? Então, é experimentar, não é só ficar, né, no conhecimento, na teoria. Então, tem uma passagem lá em Mateus, né, que tem aquela passagem assim que os discípulos ali de Jesus, né, então eles pescadores, né, com toda a experiência que eles tinham, né, então eles tinham passado, né, ali à noite, né, tentando pescar tudo, aí chegou lá, não tinha pescado nada, né, e o mestre, né, chega, né, volta lá, né, e fala assim, ó, lança as redes, né, e ali, né, eles falam assim, sobre a tua palavra. Olha o que os discípulos falaram, né? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, com toda a experiência deles, eles não pescaram nada. Mas quando o mestre falou assim, lança as redes, eles disseram, sobre a tua palavra, mestre, nós lançaremos as redes. E lançaram as redes. E aí, né, a gente conhece bem essa passagem, né, e pegaram, né, tantos peixes, né, que a rede, né, quase se rompeu. Lá em Isaías 55:11, a palavra de Deus fala assim, né, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, assim será a palavra, né, que Deus colocar nos nossos lábios, amado. Não voltará vazia, né, mas vai cumprir, né, aquilo, né, para qual foi determinado. Então, nesses dias, eu creio assim, né, que Deus vai nos ungir com o teu Espírito Santo, vai restaurar a igreja, né, e a igreja assim vai estar assim, sabe, na palavra, né, que venha direto mesmo do coração do Pai. E essa palavra, quando vem direto do coração do Pai, não volta vazia. É porque eu estou falando? Não. É porque o próprio Deus fala. Que a palavra dele não volta vazia. Assim será. É quando ele fala assim, lança a rede. Sabe, você pode ter toda a sua experiência, né? Lança a rede que você vai pegar os peixes.
Talvez você esteja evangelizando teu vizinho já há 10 anos, mas Senhor, é jogar a palavra ao vento. Mas se o Espírito de Deus estiver falando nesses dias, vai, fala, lança a rede na fé, e essa rede voltará cheia de peixes, essa rede voltará cheia de almas nesses dias. Deus quer resgatar, usar as nossas vidas, usar a igreja, né, que Ele vem preparando nesses anos, como usou a igreja de Atos. Quando o apóstolo Pedro, né, ministrou ali, né, 3.000 almas sendo convertidas. Depois, uma outra ministração, mais 5.000 almas se converteram. A palavra de Deus fala assim, quando o apóstolo Pedro passava, né, a sombra dele curava os enfermos. A palavra de Deus fala assim, se tocar na serpente não te fará dano algum. E aí a gente vê lá na passagem de Atos, quando o apóstolo Paulo estava lá na ilha presa, ele, sem querer, naquele meio daqueles galhos lá, quando ele pôs a mão, a víbora veio, pegou na mão dele, as pessoas já falaram, vai morrer. Ficaram contando os dias que ele fosse morrer, mas não morreu, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava na vida abundante. Aquele que está cheio do Espírito vive uma vida abundante. Eu vou tentar mostrar aqui agora, amados, assim, né, a travessia do Mar Vermelho e a travessia do Rio Jordão. A diferença, né, com relação ao que é atravessar o Mar Vermelho e o que é atravessar o Rio Jordão. Então, atravessar o Mar Vermelho, né, a saída do Mar Vermelho, né, então, quando a travessia, né, do Mar Vermelho, né, a saída do Egito. Então, sair do Egito significa, né, deixar o sistema, sair da escravidão, deixar o sistema do mundo. Né? Então, quando o povo, né, todo o povo do Egito, né, que estava escravo ali, né, todo o povo, né, de Deus, né, o povo de Israel, que estava escravo no Egito, quando eles saem, né, Deus liberta eles da escravidão, eles vão para o deserto no primeiro momento. Então, essa saída, né, então, significa então, a saída do mundo. Né? Então, da mesma maneira nós, né, como no primeiro momento, quando nós somos chamados para o Senhor, né, nós saímos do mundo, deixamos o sistema do mundo para trás e tudo que é regido, né, por esse sistema não pertence mais, né, às nossas vidas. Este é o nosso chamado. Mas, como eu falei anteriormente, né, esse não é o propósito final. Não é o propósito final, né, não era só tirar o povo do Egito e para que eles ficassem no deserto. E aí eles precisavam, né, passar pelo Rio Jordão. E o que é passar pelo Rio Jordão, né? Passar pelo Rio Jordão para chegar onde? Para chegar a Canaã. E o que significa Canaã? A terra da promessa, a terra que mana leite e mel. Percebe, amados? Então, passar no Rio Jordão, eles iam entrar na terra que mana leite e mel. Ou seja, ia começar a gerar fruto, ia começar uma nova vida. Ali ia iniciar um novo tempo. Todas as coisas ficaram para trás. Eis que se inicia uma nova fase. O que a Bíblia fala assim, quando nós somos, né, uma nova criatura? Eis que tudo se fez novo. Eis que todas as coisas ficaram para trás. Então, passar o Rio Jordão, né, é deixar o eu para trás. É a morte do homem. É a morte do homem velho e chegar em Canaã
é a manifestação do novo homem. Então, Canaã, início de vida, o novo homem. E alguns detalhes, né, quando vai passar ali no Rio Jordão, então, quando tem a passagem lá do Rio Jordão, né, então Josué, né, dá toda a direção ali, né, como ia passar no Rio Jordão. Então, a arca ia na frente. E o povo, né, ia todo lá atrás. Né, uma determinada medida, né, e a arca ia na frente. E o que significa a arca? O que simboliza a arca, né? Então, a arca, né, simboliza, né, Jesus Cristo. Né? Então, como é que foi construída a arca, né? Então, a arca, a palavra de Deus, né, fala assim que a arca, né, ela foi construída da madeira de acácia, né, uma madeira, né, que não consumia, né, uma madeirinha aí que apodrece, né, na primeira garoa, né? Então, era uma madeira, né, firme, né? Então, a madeira, né, significa, né, a humanidade de Jesus. Né? E foi coberta, né, com ouro puro. Ouro significa a divindade. Então a arca significa, né, Jesus, né, o homem, né, perfeito, né, a humanidade junto, né, com aquilo que é divino. Então a arca, né, simboliza, né, a pessoa de Jesus. Então Jesus, né, vai à frente ali para passar o Rio Jordão. Né? E se a gente for um pouco mais, né, que a gente fala assim, né, o que tinha dentro da arca, né? Então, dentro da arca, né, nós vimos algumas semanas atrás, né? Então, dentro da arca era o que, né? Era o testemunho, né? E nós vimos que era o que, né? Era o próprio, né, caráter de Deus, a pessoa de Deus ali, né, manifestada, né, dentro da arca. Então, ou seja, né, Jesus, né? E Jesus, né, é Deus, né, ali, né, junto, né, com o Filho, né? Com Jesus Cristo. Então, e Jesus, né, no Evangelho, ele fala assim, né, tudo que eu falo, né, eu tenho aprendido, né, com o meu Pai durante todos esses anos. Porque Jesus, né, estava com Deus, né, desde o princípio da criação, né, façamos o homem, né, a nossa imagem e a semelhança, né. Então, toda a história, né, ali do Antigo Testamento, né, Jesus, né, estava, né, participando com o Pai. E ali no Evangelho, né, ele fala assim, tudo que eu tenho falado para vocês é o que eu tenho visto com meu Pai, eu tenho aprendido com meu Pai, né? Então, Jesus, né, ele se retirava, né, pelas madrugadas para conversar, né, com Deus, né, para alinhar, para ter essa perfeita intimidade com Deus. Assim, né, precisa sermos nós, né? Cada passo das nossas vidas, né? Deixar, né, que Deus, né, faça parte da nossa vida, né, como foi, né, o ministério de Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Então, voltando aqui, né, no Rio Jordão, então a arca vai à frente, né, e aí o Josué, né, vai dando todas as explicações lá, né, então os sacerdotes, né, quando vão levando a arca, quando eles começaram a pisar nas águas do Jordão, do Rio Jordão, então, para, né, a correnteza, né? E aí começa, né, secar ali, né, para o povo passar a seco. Da mesma maneira, né, que o povo passou ali no Mar Vermelho, né, com Moisés, agora, né, junto com o Jordão, no Rio Jordão, Josué agora, né, orientando o povo, né, dirigindo, conduzindo aquele povo, então passa a seco, né, pelo Rio Jordão. E aí, né, Deus dá uma instrução para Josué, né, quando está passando ali, né, então ele fala, né, com relação das 12 pedras, né, essa passagem das 12 pedras. Então ele pega, né, e fala assim, olha, pega 12, né, das 12 tribos de Israel, ele escolhe um homem, né, para cada um homem representando a cada tribo de Israel, e pegasse as pedras, né, para fazer, né, um altar, né, fazer um monumento, né, logo na passagem do Rio Jordão. E aí esses 12 homens pegam as pedras, né, para levar logo na passagem do Rio Jordão. E também naquele local onde eles param ali no meio do Rio Jordão, onde a arca para, eles também fazem um monumento ali
de 12 pedras, né? E ali faz um monumento. E todo o povo passa, né? E aí quando, né, vai passando, né, a arca em determinado momento fica parada, todo o povo passa, e quando, né, os sacerdotes ali, os últimos que estavam levando a arca, então quando o último sacerdote sai, as águas, né, vai voltando à sua normalidade. E aquele monumento, né, que foi levantado ali no meio do Rio Jordão, né, é coberto pelas águas. E eles fazem um monumento, né, fora, logo depois, né, do Rio Jordão, faz um monumento para ficar marcado ali, né. Deixa eu ler essa parte aqui, é Josué 4:21. Josué 4:21. Josué 4:21 está escrito assim, amados, farei saber, então, sobre aquele monumento, né, que ficou logo depois do rio, né, logo depois da passagem, né. Então, voltando um pouquinho só antes, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, o que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, Israel passou em seco este Jordão, pois o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis. O Senhor vosso Deus fez ao Jordão o que havia feito com o Mar Vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. Ele fez isto para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, e para que o temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então, o monumento, né? Então, aquele que é levantado no rio, né? As águas ela pode representar vida e morte. Em dois momentos. Então, as mesmas águas, né, que representavam vida, né, para os Israel que passaram e chegaram do outro lado do Jordão a salvo, as águas também, né, que cobrem, né, aquele que não consegue passar pelas águas e morre, né, dentro, submerso às águas, para eles a água é morte, como aconteceu no Mar Vermelho, né? Então o povo passou, e depois quando as águas fechou e todos os egípcios, né, morreram, então significou morte para eles. Agora, para o povo de Israel, significou vida porque passaram a seco. E esse monumento, né, quando fala assim, né, então o monumento, né, que Josué levanta ali no meio das águas e as águas cobrem, é para deixar claro, amados, que ali ficou o homem velho. Ali ficou o velho homem. A natureza do velho homem morreu ali no Rio Jordão, queridos. Quando passou para começar uma nova vida em Canaã. Em Canaã começar uma vida abundante, uma vida, né, de confiar num Deus Todo-Poderoso, de viver na fé. Uma vida, né, uma confiança, né, que ali eles iam plantar e iam colher, que eles iam construir as suas casas, né, que Deus faria, né, cumpriria a palavra dele, né, que levantaria, né, uma grande nação através de Israel. E ali eles foram conquistando os povos, né, foram vencendo, né, logo de cara, né, então as muralhas de Jericó caem, né, pelo poder, né, da fé, pelo poder, né, de Deus. Então a vida, né, pós o Rio Jordão é uma vida de fé, é uma vida, né, do novo homem. O que tem a ver isso conosco, né? Então nós também, amados, né? Então quando nós, né, somos chamados, né, a
sair do mundo. Né? Nós passamos um momento no deserto, um momento de reflexão, um momento de arrependimento, um momento de rever os nossos valores, mas depois, aí esse é o momento de deixar o sistema do mundo. Aí depois é um segundo passo, é passar o Rio Jordão, é morrer o velho homem, morrer o velho Sérgio e deixar que um novo homem, um homem revestido do Espírito Santo, comece a viver, comece a iniciar uma nova vida. Assim Deus fez comigo e assim Deus, né, tem feito com cada um de vocês. Então, no Rio Jordão morre, né, as águas cobrem, né, porque isso passou, amados. Isso não é para ser lembrado. O homem morreu, passa a ser um novo homem. Por isso que Deus faz um monumento ali, né, logo depois no rio, para que quando as pessoas olhassem, olha, ali, né, eles passaram a seco, porque este povo tem um Deus todo-poderoso. Este povo tem um Deus que faz com que eles passem, né? Se não passarem sobre as águas, Deus abre o rio, Deus abre o mar. E nesses dias também fará isso conosco, amados. Se o mar não abrir diante dos nossos olhos, nós poderemos passar sobre as águas. Nós subiremos montanhas confiando no poder de Deus. Então, os enfermos, né, serão curados. Os cativos, né, serão libertos. Pelo poder de Deus, pelo que Deus há de fazer através das nossas vidas. Mas, né, Deus tem nos preparado para vivermos uma vida abundante. E uma vida abundante é a vida que dá frutos. Tem aquela passagem que Jesus, quando está olhando, né, ele passa, né, pela uma árvore, né, árvore frondosa, bonita, né, mas não dava fruto. E quando ele volta lá novamente, se não desse fruto, né, então ele amaldiçoa, né, aquela árvore. Porque para que serve uma árvore frutífera se não dar fruto? Para que serve as nossas vidas se nós não salgarmos, né? O sal, se ele for insosso, para que serve? Quem acende uma luz para colocar debaixo da cama? Ninguém faz isso. Então, nós somos chamados para viver uma vida abundante. E vida abundante é estar a serviço de Deus todo momento. Deus tem nos treinado esse período. Tem levado a igreja, né, de uma maneira geral, amados, a refletir os seus passos, reavaliar, né, o rumo que tem tomado. O Rubinho escreveu uns dias atrás, né, sobre o pão diário, né, e falando, né, sobre vários, né, momentos da história, né, sobre isolamento. Né, muito boa, né, a reflexão, né? Eu acredito que quase todos leram, né? Então fala, né? Então, várias passagens, vou só citar algumas aqui, né? Então, quando Deus, né, pega lá, né, Jacó, né? Então leva Jacó, né, por um determinado tempo, né, isola Jacó, né? Então sai Jacó ali, ele vai, foge do irmão, Deus, ele fica lá com Labão, né, durante vários anos, né? Mas quando ele sai de lá, né? Então esse período de isolamento, esse período de deserto, né? Deus vai fazendo a obra, vai mostrando, né, para ele, né, qual o chamado dele, para que ele estava na história, porque Deus, né, o formou e ele entra lá como Jacó e depois ele sai como Israel, né? Esse, né, é o propósito de Deus, transformar, né, as nossas vidas. Né? Deus pega, né, Josué, né, José, né? Então quando José, né, vai para o Egito, né,
Então aí ele passa aqueles anos na prisão, é transformado a vida dele, né? Vai transformando o caráter dele, ele vai aprendendo, né? Vai sendo transformado, movido, né? Por Deus, por um determinado tempo, para Deus depois confiar a ele, né? Meios, né? Para que pudesse, né? Salvar, né? Toda a família dele que estava passando fome, né? Naqueles anos, né? Das 7 anos das vacas magras, né? Da seca, né? Que causou em todo o Egito ali. Então Deus, né, vai em vários momentos da história, né? João Jesus, né, quando vai para o deserto, né, passa 40 dias ali, né? Deus, né, vai trabalhando ali na vida de Jesus. Jesus, né, ali como homem, né, ele vai se preparando, né, para o ministério, né, que ele ia começar. A vida abundante. Né? Quando ele começa o ministério, né? Então vai lá, transforma a água em vinho, né? E vai começando a ministrar ali, né? E fazendo, né, o ministério, né, para o qual ele foi chamado. O apóstolo Paulo, né, então ele vai ali, né, tem aquele primeiro contato, né, com Jesus quando ele cai do cavalo, né, tem toda aquela experiência, mas depois ele passa, né, 3 anos ali no deserto, né, e Deus trabalhando, né, naquela vida, né. Então o deserto, né, nos leva à reflexão. O deserto vai nos levando, né, a conscientização que nós, homens naturais, não somos nada. Dependemos inteiramente da graça e do poder de Deus nas nossas vidas. O deserto é isso, amados. Nos leva, né, a ver, né, que Deus é o Todo-Poderoso. E se a mão dele estiver conosco, podemos todas as coisas. Em 2 versículos assim, né, que às vezes a pessoa fala, tudo posso naquele que me fortalece, né? Filipenses 4, 13. Então, tudo posso naquele que me fortalece. É verdade? É verdade. Mas antes, né, de tudo posso naquele que me fortalece, Deus precisa, né, nos levar ao deserto e aprendermos que sem mim nada podeis fazer. Em João 15. Né? Então a palavra de Deus, né, é no deserto que a gente aprende, né? Sem o Senhor nós não podemos nada. Somos dependentes totalmente da graça e da unção dele nas nossas vidas. Então no deserto, né, nos leva, né, a refletir sobre essas coisas. Nos leva nós como homens a se posicionar no lugar certo e reconhecer que Deus está no trono. E nós somos servos dele. Então, com relação, né, da morte do eu, né, então, do velho homem, né, então Romanos 6,2, né, tem vários versículos, né, falando isso. Então, Romanos 6,2. Romanos 6,2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, a palavra de Deus, né, fala aqui, né, nós morremos, né, para o pecado. Então, como ainda viveremos nele? Então, morremos. Pecado, sabe, o velho homem é coisa do passado, está lá, debaixo das águas. Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Gálatas 2,19. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, é isso, né, que o Rio Jordão, né, tem que marcar nas nossas vidas, né? Então, morremos, né? Então, o velho homem, né, ficou lá. E passar o Rio Jordão é sair do deserto, passar pelo Rio Jordão, chega em Canaã. Canaã é a terra que nós vamos dar frutos.
o memorial erguido fora do Rio Jordão simboliza a ressurreição. Então, né, eu escrevi aqui assim, né? Então, o memorial, né, erguido fora do Rio Jordão simboliza, né, testifica, né, a ressurreição. Aquele que entra nas águas e não sai é a morte, mas aquele que sai, né, representa, né, a vida ressurreta. Então nós temos uma vida, né, ressurreta em Cristo Jesus. Efésios 2:6 fala assim, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, essa é a vida, né, que nós precisamos viver no dia a dia depois do Rio Jordão. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então é nos lugares celestiais que nós precisamos estar, sabe, sentado junto com Jesus Cristo. Deixar que Jesus governe as nossas vidas, permitir, né, dar espaço, né, para que o Espírito Santo, né, use, né, os nossos lábios, use as nossas mãos, use os nossos pés, né, que nosso caminhar seja um caminhar cheio da presença de Deus. Colossenses 2:12 fala assim, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, fomos ressuscitados, né, mediante a fé, pelo poder de Deus. Então, atravessar o Rio Jordão era impossível ao homem natural. Então, quando eles atravessam, estão lá do outro lado e ver todas aquelas águas e as águas fechando, eles reconhecem o poder de Deus sobre a vida deles. Assim é a nossa experiência também. Sair, né, do sistema do mundo, né, e Deus, né, nos transformar e fazer do homem, né, velho que havia em nós, Deus fez um novo homem. Isso é poder de Deus. É reconhecer esse poder de Deus e viver neste poder no nosso dia a dia. E aí a gente fala assim, né, que o homem, né, isso é muito importante, né, atentarmos para isso agora, né? Porque assim faz, o homem, né, o velho homem morreu, né? E o velho homem, né, que era apaixonado, né, pelo pecado. E eu gostaria de, né, fazer um lembrete, né, a vocês amados, né? Porque Satanás, né, que é o nosso adversário, né, ou o diabo, o acusador, até o último dia, ele não vai descansar. Ele não vai dar trégua para a igreja. Ele não vai dar trégua, né, para aqueles escolhidos de Deus. Então, o que ele vai, né, continuar, né, a tentar nos atacar, tentar, né, fazer o mesmo papel, né, que ele fez com Eva, né, tentar confundir, gerar dúvidas. Então, ele vai chegar, né, nesses dias, quando você pecar, ou quando eu pecar, mas espera aí, né? Não morreu o velho homem? Aquele que te fazia pecar? E você não pecou agora? E aí? Não morreu o velho homem ou você não pecou? Né? O que você vai falar? O que você vai falar? Então, na verdade, amados, né, nós não temos que falar nada para Satanás. Porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos perdoa, nos lava, nos purifica de todo o pecado. E nós não temos que dar satisfação nenhuma a Satanás, com todas as ideias, com todos os cochichos que ele vem em cima da gente. Então, o velho homem morreu e morreu de fato.
né? O velho homem, né, que era apaixonado pelo sistema do mundo, que era apaixonado pelos prazeres do mundo, já não existe mais em nós. E quando pecarmos, né, nós podemos chegar junto ao Pai, através de Jesus Cristo, e pedir perdão pelos nossos pecados, mas se dirigir ao Pai, e Ele nos purificará, nos perdoará de todo pecado, para nós continuarmos esta caminhada de novo homem. Mas mesmo este novo homem ainda tem uma caminhada de aprendizado. Esse novo homem ainda está sujeito a pecar, mas não que ele é apaixonado pelo pecado. Nós corremos a cada dia, amados, para nos tornarmos santos. Corremos atrás da santificação e quando pecarmos, rapidamente, amados, possamos pedir perdão ao Deus vivo. Ele nos perdoará para continuarmos o nosso chamado. E nós somos chamados para ter uma vida abundante. E todo o cochicho satânico caia por terra em nome de Jesus Cristo. Gostaria de deixar, né, um versículo, né, nessa tarde, né, para guardarmos, né, nesses dias. Está em Josué 3,5. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Então, vamos nos santificar, porque Deus fará maravilhas no meio e através da sua igreja nesses dias, amados. Amém.